Olá! Que bom que você está neste momento de estudo e comunhão. Você sabia que todo dia morrem aproximadamente 150 mil pessoas vítimas das mais diferentes causas? Imagine o céu contemplando todo dia milhares de famílias que choram seus mortos. O nosso mundo transformou-se no grande cemitério do universo. Fomos criados para viver e não para morrer. A partir disso vem nossa grande dificuldade em aceitar a morte. Você já foi pego de surpresa pela notícia da morte de alguém que você amava muito? Como reagiu? Eu já passei por esta triste experiência e sei que não é fácil. Você acredita que a morte é o fim e que não retornaremos mais à existência? Você se lembra de uma frase muito usada: o mundo termina para os que morrem? Você acredita nisso? O que a palavra de Deus apresenta sobre isso? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Talvez você pergunte, mas todos hão de ressuscitar? Até mesmo as pessoas que praticam o mal, que fazem coisas terríveis. Baseado na Bíblia, posso te afirmar que sim. Foi o que o próprio Jesus falou. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. A Bíblia relata vários episódios de pessoas que passaram pela morte e ressuscitaram. Vamos conferir alguns? Abra sua Bíblia em Segundo Livro dos Reis, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Agora leia João capítulo 11 e os versículos 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirai as faixas dele e deixem-no ir. Leia também Atos capítulo 9 e o versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Os textos que acabamos de ler apresentam 3 ressurreições, uma no Velho e 2 no Novo Testamento. E pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Se você não acreditava, pode crer que, de fato, todos os mortos um dia hão de ressuscitar. Uma curiosidade: você sabe qual foi a primeira pessoa que ressuscitou? E aí? Se lembrou? Qual foi sua resposta? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e vamos ler o versículo 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado,
semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Por que reinou só até Moisés? Porque em Moisés terminou o reinado da morte. Curiosidade, né? Leia comigo o que está escrito em Judas. Judas só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O texto diz que o arcanjo Miguel, ou seja, Jesus, disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés. Satanás querendo manter o corpo de Moisés na sepultura e Jesus querendo ressuscitar. Quem você acha que ganhou nesta disputa? Jesus ou o diabo? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, e vamos ler o versículo 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Percebeu quem apareceu conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Elias, sabemos que subiu ao céu numa carruagem de fogo, sem passar pela morte. Mas Moisés, sabemos que morreu. E como está no céu e apareceu conversando com Jesus? Isto é real porque Jesus o ressuscitou. Jesus venceu na disputa com o diabo. Na verdade, Jesus venceu o diabo em todas as disputas. Jesus sempre foi, é e será vencedor. Nunca perdeu uma batalha. É o Senhor dos exércitos. Aleluia! Deus seja louvado. Maravilhas, dê glória a Deus. Por isso, meu amigo. E aí? Sua resposta havia sido essa? O primeiro que ressuscitou, conforme a Bíblia, foi Moisés. Por isso, a morte perdeu o seu reinado com ele. O diabo pensava que todos, ao morrerem, chegavam ao fim. Estavam no seu cárcere para não mais dali saírem. Mas Jesus, ao ressuscitar Moisés, quebrou este império satânico. Ele percebeu que a morte não é o fim, mas um período, uma fase. A vitória plena sobre a morte, sabes quando Jesus conquistou? Ou a real e final garantia da ressurreição? Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 15, os versículos 12 a 14. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Agora leia no mesmo capítulo os versículos 20 ao 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O texto esclarece que Jesus garantiu ressuscitar os mortos ao ressurgir. Sua ressurreição é a certeza de que ele alcançou a vitória sobre a morte. Ele tem as chaves do inferno ou das sepulturas. E no momento que ele quiser abrir, não tem diabo que o impeça.
Deus seja louvado por isso. No início desta mensagem, eu li na Bíblia que todos hão de ressuscitar. Agora eu te faço uma pergunta. Quando acontecerá a ressurreição de todos? Os maus e os bons ressuscitarão juntos. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e nós vamos ler o versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Cristo aqui falou de duas ressurreições. A ressurreição da vida, que é a dos salvos, dos que fizeram o bem, e a ressurreição da condenação, que é a dos ímpios, dos que fizeram o mal. Agora vem outra pergunta. Quando ocorrerá essas ressurreições? Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 15 ao 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Este texto deixa claro que a ressurreição da vida ocorrerá quando Jesus voltar. Todos os participantes desta ressurreição viverão para sempre com o Senhor. Por isso é chamada de ressurreição da vida. E quando ocorrerá a ressurreição da condenação ou da morte? Abra sua Bíblia agora no último livro, o livro do Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler os versículos 5 e 6. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O texto diz que os outros mortos, os mortos que fizeram o mal, só hão de ressuscitar depois do milênio. Outro detalhe interessante é afirmado no texto, que os participantes da primeira ressurreição não morrerão segunda vez. Logicamente, os participantes da segunda hão de passar pela segunda morte, a morte eterna. Por isso, essa ressurreição foi denominada por Jesus de ressurreição da condenação ou da morte. Além dessas duas ressurreições gerais, uma geral de salvos e outra geral de perdidos, a Bíblia menciona alguma outra ressurreição? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e leia comigo o versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Perceba no texto a expressão muitos e não todos, tal como se encontra em João capítulo 5, versículo 29. Outro detalhe interessante é que na mesma ressurreição ressuscita uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, não para a condenação ou morte eterna, mas para vergonha e desprezo eterno. Totalmente diferente do que estudamos até aqui, quando explicamos de duas ressurreições gerais. Uma só de salvos
e outra só de perdidos. Nesta, não ressuscita todos salvos nem todos perdidos, mas apenas uns ou muitos, porém não todos. É uma ressurreição especial ou parcial. Quem são estes muitos que ressuscitarão nesta ressurreição especial? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e leia comigo o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. O texto fala de um grupo de mortos a partir de um dado momento que recebem uma bem-aventurança especial. A partir de quando? É só lermos os versículos anteriores que entenderemos. Nos versículos 6 até o 12 deste capítulo, encontramos 3 anjos pregando 3 mensagens. O primeiro faz menção à chegada ou início do juízo. O segundo faz menção da queda de Babilônia, do vinho com o qual deixa todas as nações bêbadas. E o terceiro adverte para não receber o sinal da besta. Então, o contexto esclarece que no período em que estas mensagens são pregadas, anunciadas, os que morrem no Senhor recebem essa especial bem-aventurança, pois pertencem a um grupo especial de salvos. Não vou entrar nestes detalhes agora. Estudaremos sobre isto, sobre este grupo especial, noutra ocasião. Mas, na mesma ressurreição, outros ressuscitam para vergonha e desprezo eterno. Quem são esses? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, primeiro capítulo do Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Leia agora Marcos capítulo 14, os versículos 61 e 62. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Pense comigo, os que traspassaram Jesus pregando-o na cruz, e também o sumo sacerdote Caifás, morreram. Como poderão estarem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo para vê-lo vindo nas nuvens dos céus? Para que isso seja possível, precisam ressuscitar antes da vinda de Jesus. Ellen White, uma escritora norte-americana, em seu livro O Grande Conflito, nas páginas 636 e 637, escreveu o seguinte: abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes.
esta ressurreição ocorrerá um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Apenas uns, e não todos salvos, nem todos perdidos, terão parte nesta ressurreição especial ou parcial. Na mensagem de hoje, entendemos que a morte não é o fim, pois todos ressuscitarão. Haverá duas ressurreições gerais, uma de salvos e outra de perdidos. A ressurreição dos salvos será por ocasião da segunda vinda de Cristo. A ressurreição geral dos perdidos será depois do milênio. Haverá também uma ressurreição especial ou parcial, na qual participará tanto salvos como perdidos. E esta ocorrerá um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Meu amigo, minha amiga, eu não quero morrer. Nem desejo a morte a você. Mas caso a providência nos permita passar por este estágio, meu desejo é que se cumpra o texto de Filipenses, capítulo 3 e o versículo 11, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. É claro, ressurreição para a vida eterna. E para que isso seja uma realidade, é fundamental aceitarmos Jesus como nosso Salvador agora, enquanto temos vida. Não deixe para tomar esta decisão depois. Aceite-o agora mesmo. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a tomar uma decisão certa em nossas vidas e nos manter ao seu lado a cada instante. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque Jesus venceu Satanás em todas as disputas, inclusive em relação à morte, conquistando assim as chaves das sepulturas. E no momento planejado pelo céu, Ele abrirá as sepulturas para ressuscitar os seus filhos. Também os outros mortos ressuscitarão, mas somente depois do milênio para receberem a segunda morte. Senhor, nos ajude para que possamos nos unir a Ti hoje, enquanto temos oportunidade. Porque caso tenhamos que passar pela morte, que possamos participar da primeira ressurreição e não desta segunda. E assim possamos ter a vida eterna, sendo libertos da segunda morte, da morte eterna. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.